Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, é verdade que hoje na sua intervenção foi muito mais contido, mas a forma como na sexta-feira passada, neste hemiciclo, falou sobre o orçamento, levou-me a pensar que realmente este é um orçamento de recordes. Aliás, o Sr. Ministro teve a ocasião de o referir várias vezes, e este é um governo de campeões. E, portanto, eu sou levado a pensar que, na verdade, o grande objetivo do Governo é conquistar mais algumas páginas no Guinness. Se não, vejamos, o Sr. Ministro dizia o maior investimento ferroviário de sempre. Disse-o várias vezes. O menor déficit público de sempre. A maior redução da dívida pública. E agora voltou a repetir, embora não com a mesma ênfase, o maior crescimento do investimento público desde há muitos anos. 40%. Talvez por falta de tempo, ou talvez tenha sido daqueles ataques de amnésia convenientes, o Sr. Ministro esqueceu-se de falar de muitos outros recordes do seu governo, e seus em particular, de outros governos que fez parte, e já agora eu gostava de lhe lembrar alguns desses recordes. Olha, vou-lhe lembrar um recorde de 2010, de um governo em que Vossa Excelência fazia parte, em que o déficit orçamental foi 11,2%. Vou-lhe lembrar outro déficit também de um governo que fazia parte, 2008, 11,4% do PIB. Também pode juntar ao conjunto de recordes que acabou de enunciar. Mas, mais recentemente, e relativamente ao investimento público, já que fala nele, em 2016, o esforço do investimento público foi dos mais baixos dos últimos 60 anos, Sr. Ministro. Dos mais baixos dos últimos 60 anos, repito, 1,5% do PIB. E aquilo que sabemos, relativamente a 2017, é que será de 1,7% do PIB, o investimento público, ou seja, é o segundo mais baixo dos últimos 60 anos. Mas podia-lhe também juntar o recorde das cativações, 2,7% da despesa pública total em 2016 e 3% em 2017. E em 2018, segundo as contas do Governo, será 2,7%, isto ainda sem acrescentarmos o volume adicional a estabelecer no Decreto-Lei da Execução Orçamental. Estamos, portanto, no caminho de um novo recorde. E podíamos finalmente juntar o recorde da dívida pública, 250 mil milhões de euros, uma das valores dos quais não há memória ter sido repetido. Bom, o Sr. Ministro vem falar de investimento público, mas o Sr. Ministro não pode esquecer que, ao longo dos últimos 2 anos, nós temos dados, por exemplo, de 2016 já consolidados, foi um corte brutal. E não deixa de ser surpreendente, Sr. Ministro, que, por exemplo, em 2016, as infraestruturas de Portugal tenham tido um corte de mais de 400 milhões de euros em matéria de investimento. Há um conjunto de obras que o Sr. Ministro anunciou para 2018, algumas delas já estavam programadas e até com calendários que não foram cumpridos sistematicamente em 2016. E, portanto, numa técnica habitual, num expediente habitual, o Sr. Ministro vem anunciar mais uma vez obras que já tinham sido anunciadas, algumas já deviam ter sido executadas, outras deviam estar concluídas e não foram, porque o corte no investimento público foi, como acabei de referir, dos mais significativos e teve impactos em muitos das instituições que Vossa Excelência tutela. Naturalmente, temos ocasião de, obra a obra, ou pelo menos na grande maioria das obras, lembrar ao Sr. Ministro aquilo que foi prometido, aquilo que não foi feito. Lembrar-lhe, por exemplo, o IC35, que o Sr. Ministro esqueceu de referir, e que utilizou sistematicamente o argumento de não haver projetos, ou dos projetos não estarem concluídos, para tomar decisões que são penalizadoras e que levaram muitos autarcas a suspeitar do caráter partidário na decisão relativamente a estes investimentos. Mas mesmo em outras que estavam anunciadas e que estavam no próprio PETI, foram alteradas, foram de alguma forma reconfiguradas por uma razão muito simples, é que não havia dinheiro para investimento público. Os cortes, eufemisticamente chamadas cativações, levaram ou conduziram a esse resultado e, portanto, nós só podemos duvidar de que em 2018 será tudo diferente, porque também nos anos anteriores aquilo que foi inscrito no Orçamento do Estado relativamente ao investimento público e relativamente a um conjunto de obras não foi cumprido por 2 vezes e, naturalmente, que as nossas dúvidas são mais do que muitas. Mas vamos à questão dos fundos comunitários e à reprogramação de Portugal 2020. Sr. Ministro, quem disse
em dezembro de 2016, quem disse por várias vezes aos jornais, eu posso lhe entregar, se assim o desejar, mas eu sei que tem conhecimento destas notícias, que o processo de reprogramação de Portugal 2020 estava muito avançado. Inclusive, num jornal Eco muito recente, diz que fonte do Ministério das Obras Públicas, e não foi desmentida, dizia que estava tudo fechado, só falta entregar em Bruxelas. Está escrito, não foi desmentido. Mas, Sr. Ministro, quem anunciou que iria financiar a expansão dos metros do Porto e de Lisboa, que não estão no PETI, em nenhuma das versões, nem na do governo anterior, nem na atual, com fundos comunitários, foi o seu governo. E, portanto, das duas uma, ou vai haver mais dinheiro para financiar estes projetos, ou então o país está a ser enganado com anúncios que não correspondem à verdade. O Sr. Ministro, há uma semana atrás, disse também que a linha de Cascais iria ser financiada pelo Portugal 2020. Em que rúbrica é que está inscrita a modernização da linha de Cascais? Isso implica ou não reprogramação do 2020? Quem é que está a anunciar obras que têm implicações relativamente à reconfiguração dos fundos? E há um conjunto de outras informações, nomeadamente, o Sr. Ministro sabe muito bem, melhor do que ninguém, dos problemas que tem na gestão do Fundo Social Europeu e nas promessas que já fez para garantir a alocação de mais verbas, para garantir não só ao Ministério da Educação, mas ao Ministério da Segurança Social, um conjunto de programas que estão dependentes desse financiamento. E, portanto, Sr. Ministro, as questões que eu lhe deixo relativamente a esta matéria é que o país precisa de saber, o Parlamento precisa de saber, os parceiros sociais precisam de saber. O Sr. Ministro tem, por várias vezes, insistido na ideia de que o país tem que conseguir grandes entendimentos, grandes consensos relativamente às grandes obras públicas e à gestão dos fundos pós-2020. Mas qual é a lógica de pedir para o futuro daqui a não sei quantos anos que nos entendamos quando um programa que foi negociado com o Partido Socialista, e o Sr. Ministro já teve ocasião de o referir por várias vezes, em que houve, relativamente a grandes linhas orientadoras deste programa, um acordo entre o Governo anterior, o Partido Socialista e, naturalmente, com os parceiros sociais, o senhor pede entendimentos para o futuro e está a fazer reprogramações com esta dimensão. 30 segundos. Com esta implicação, não faz sentido e só demonstra que a vontade do Governo não é realmente, não é genuína no entendimento e no acordo. 4 perguntas muito rápidas. O Governo já decidiu e já tem de Bruxelas uma orientação, uma resposta relativamente ao tipo de reprogramação que quer fazer, face a estes anúncios que foram feitos. Sim, vou acabar. Os parceiros sociais foram ouvidos na preparação da reprogramação. Pretende o Governo retirar fundos às regiões de convergência Norte, Centro e Alentejo para financiar os investimentos nos transportes públicos em Lisboa e no Porto? E, finalmente, Sra. Presidente, quer o Governo cortar os apoios ao investimento empresarial para resolver problemas orçamentais nas áreas do ensino e do emprego e, assim, conseguir resultados artificiais em matéria de déficit público? Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado.